Estou contra você, ó arrogante. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro do profeta Jeremias. Hoje, Jeremias capítulo 50. Mas antes, é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Aceite esse desafio de ler a Bíblia toda em um ano, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Portanto, na descrição desse estudo, no YouTube ou na nossa página no Instagram, você pode conferir ali os dias, horários e temas de cada estudo. Então venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus, você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E depois desses pedidos, eu quero ler aqui dois versículos em Jeremias capítulo 50. Então são os versículos 31 e 32 que diz: Veja, estou contra você, ó arrogante, declara o soberano, o Senhor dos exércitos, pois chegou o seu dia, a sua hora de ser castigada. A arrogância tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Incendiarei as suas cidades, e o fogo consumirá tudo ao seu redor. Portanto, a gente vê aqui então palavras do profeta Jeremias a respeito de Babilônia. Essas palavras são não apenas no capítulo 50, mas 51. E você vai perceber aí que é bem longo aí os capítulos. Então, o capítulo 50 vai até o versículo 46 e o capítulo 51 vai até o versículo 64. Portanto, a gente tem mais de 100 versículos aí de palavras duras e pesadas contra a Babilônia. Vale ressaltar aqui nesse texto que quando você for ler lá no finalzinho do capítulo 51, e aí eu quero ler aqui com vocês 51, versículo 59, fala assim, então capítulo 51, versículo 59, fala, esta é a mensagem que Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maazéias, quando ele foi à Babilônia com o rei Zedequias de Judá no quarto ano do seu reinado. Portanto, quando que foi levado essa mensagem para a Babilônia? Por volta do ano 594 a.C. Por que que isso é importante a gente ressaltar? Porque em 594 a Babilônia ainda não havia entrado em Israel para destruir o templo e o muro, para dizimar a cidade. Isso aconteceu no ano 586 a.C. Portanto, essa mensagem que o profeta Jeremias está enviando para a Babilônia acontece 8 anos antes da destruição de Jerusalém ali, o Reino do Sul. E a gente precisa ressaltar que a palavra de destruição que vem para a Babilônia, essa destruição vai acontecer, ou seja, a Babilônia vai ser conquistada, não na guerra, né, mas ela foi conquistada no ano 539 por Ciro. Você vai perceber ali no capítulo 5 de Daniel as palavras do profeta Daniel com relação a esse período, então, em que vai acontecer essa destruição aí de Babilônia, não é verdade? Não uma destruição através da guerra, porque eles perderam, eles foram conquistados pelos medos, medo-persa, né? Ali,
sem guerrear. Então foi uma conquista política que aconteceu. Vale a pena você estudar a respeito de como que passou da Babilônia para o Império Persa e Medo-Persa, ali com Ciro. E nós vamos perceber então que antes da Babilônia entrar e destruir Israel, foram dadas então 8 anos antes essas palavras. E a gente percebe aqui nessas palavras que o pecado da Babilônia é um pecado bem parecido, por exemplo, com o de Damasco, que nós lemos ontem. Então, ali no capítulo 49, ontem nós vimos ali, fizemos um estudo, e ali no capítulo 49 vai ter uma destruição ali para Damasco, e aí o problema de Damasco também é a arrogância, não só Damasco, mas cada uma dessas nações a gente percebe que num momento de ascendência ou quando eles estão então ali, como diz o povo, na crista da onda, né? Então eles estão nadando de braçada também, dizem assim, eles estão desfrutando do melhor momento deles, eles se tornam arrogantes. E isso nos leva ao que nós já repetimos algumas vezes aqui no estudo de Jeremias, que é Provérbios capítulo 16, versículo 18, que fala que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E quando você lê aí esses cerca de mais de 100 versículos contra a Babilônia, vale a pena ressaltar também o versículo 19 de Provérbios 16, que diz: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. Porque o orgulhoso, ele vai sofrer as consequências do seu orgulho. E qual que é o grande detalhe com relação ao orgulho? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem distinguir essa soberba, esse orgulho, como que isso acontece. Então, quando você confia demais em você e na sua força, então você não está dando crédito a quem deveria dar. É necessário a gente lembrar, como falamos aqui, que lá em Jeremias capítulo 17, que vai falar a respeito de que maldito é o homem, então, que confia no homem, né? Então, vale a pena a gente conferir, tá lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5, você vai perceber, então, essa mensagem a respeito de que aquele que confia em si, né, na sua soberba e por aí vai, é, ele é um maldito. Ele não reconhece, por exemplo, como João Batista falou. Então, se você abrir aí no Evangelho de João, capítulo 3, lá no versículo 27, fala: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Em uma outra tradução, fala que o homem não tem nada se do céu não lhe for dado. Portanto, cada uma dessas nações, e agora Babilônia, né? A última que vai receber aí essa profecia aí de Jeremias, Babilônia, então, ela é extremamente arrogante. Portanto, todas as vezes que nós confiamos na nossa força, né, eu confio na minha sabedoria, eu confio. Sempre que nós tiramos Deus do lugar dele e nos colocamos no lugar dele ou colocamos qualquer outra coisa, somos soberbos. Portanto, fica essa lição para a gente e a gente vai perceber que o profeta Jeremias vai trazer muita coisa que ainda vai acontecer. Então, se você olhar aí, por exemplo, no capítulo, deixa eu só voltar aqui um pouquinho, só um pouquinho, deixa eu ver aqui, lá no capítulo 51, versículo 11, vai falar assim: afiem as flechas, peguem os escudos, o Senhor incitou o espírito dos reis dos medos
porque seu propósito é destruir a Babilônia. Portanto, 8 anos antes da Babilônia invadir, destruir Jerusalém, aqui o profeta Jeremias já está falando por quem que eles vão ser conquistados. Cerca aí de 60 anos depois, o profeta Jeremias já está falando, ó, quem vai conquistar aí são os medos, e eles têm um propósito. Então ele já está alertando essas coisas que vão acontecer, dentre outras coisas que a gente pretende tratar aí no estudo de amanhã, quando estivermos estudando Jeremias capítulo 51. Precisamos pegar esse exemplo de hoje, Babilônia, que nós estamos estudando, mas também todos os outros reinos que nós vimos aí para trás, não é assim? A gente precisa perceber aí a mensagem que o Senhor tem para cada um deles, e o que a gente vai perceber aí com cada um deles é que o principal pecado é a soberba. Portanto, a gente precisa tomar cuidado com tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e a quem que nós acreditamos. Se acreditamos a nós mesmos, a nossa sabedoria, aos nossos estudos, às nossas graduações, ou se damos o crédito a Deus, porque é Deus que abre porta e é Deus que fecha porta. Então reveja aí desde o capítulo 46, começando com a mensagem acerca do Egito e passando por todos os outros povos, lendo, você vai perceber que sempre o Senhor vai estar trazendo essa palavra de acusação contra eles que são arrogantes, mas Babilônia é extremamente arrogante. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as bênçãos de Deus, porque pode ser que essas bênçãos venham ser revertidas em maldições. Se nós não soubermos administrar a bênção e acreditar a nossa bênção, aquele que tem nos abençoado, nós podemos cair nesse mesmo erro desses todos esses povos e, no caso de hoje, da Babilônia. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.